Amados irmãos, amadas irmãs, estamos neste mês de outubro, que para nós recorda várias realidades. É mês missionário. Vivemos hoje numa igreja missionária e é necessário agir e colocar a nossa vida à disposição para o serviço de Cristo na sua igreja e na sociedade. É mês das missões. É mês também do rosário, através da oração do terço. Muitas pessoas, famílias vão se santificando e vão se unindo entre si e sendo fortalecidas para serem fiéis discípulas de Jesus. Neste mês de outubro, a Igreja celebra a segunda etapa do Sínodo acontecendo, que vai acontecer no Vaticano. Então nós acompanhamos no sentido de alimentar a esperança de viver esta igreja querida por Cristo, sinodal, uma igreja que caminha junto, irmãos caminhando juntos. E nós vamos também neste mês celebrar a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Com estas realidades tão belas e santas, nós vamos celebrar também este domingo, 1º do mês de outubro e 27º domingo do tempo comum, que vai nos apontar a importância do matrimônio, dizendo que, nos ajudando a perceber que o matrimônio é um projeto de Deus. Ele está desde o início, o casamento, desde o início. E o livro do Gênesis, que nós ouviremos a primeira leitura, ele é um livro que foi escrito, alguns dizem, no século X a.C., ou até mesmo 14º a.C. Então nós não vamos entender esta leitura como se fosse uma narrativa de uma história. O autor não está narrando fatos, o fato da criação, mas está apresentando a teologia da criação, e o que deve ficar muito claro para nós é que o Criador é Deus. É Ele quem cria, é Ele quem dá a vida. E por isso, neste ato do criar, a leitura nos diz que Deus se preocupou com a solidão humana. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor formou da terra todos os animais selvagens e Adão deu nome a esses animais, mas não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, Deus se preocupa com o ser humano. Não é bom que o homem esteja só. E mesmo casado pode estar só. A mulher, mesmo casada, pode estar só. Quantas mulheres não têm a presença do marido dentro de casa porque ele sai para suas diversões, abandona de alguma forma aquele convívio com a sua esposa, fica às vezes aí nos bares, nos jogos e deixa a esposa em casa. Não é bom que o homem esteja só, e podemos dizer, não é bom que a mulher esteja só. Então Deus promete uma companheira para formar esta comunhão entre si. E Deus forma a mulher da costela de Adão. Nesta linguagem, para dizer, Deus forma a mulher do lado de Adão. Talvez uma linguagem melhor, uma tradução talvez melhor seria, ao invés de costela, do lado. É formado do lado, da proximidade do coração, para que seja amada, não da cabeça, porque
não estar acima, não dos pés para não estar abaixo, mas do lado, proximidade do coração, para que possa sim viver como uma só carne, unidos entre si. Desta vez sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Muito bela esta palavra poética aí do livro do Gênesis, mostrando a criação. A unidade que deve existir entre o homem e a mulher. Eles serão uma só carne. Olha, se esta consciência estiver presente nos noivos, nos casais de noivos, como seria já uma garantia para um matrimônio feliz. Eles serão uma só carne. E assim, quando aproximam do altar para celebrar o matrimônio, com esta consciência de que o matrimônio é um projeto de Deus e que vão ser uma só carne, com certeza. Esse relacionamento humano amadurece no amor. Um elemento que aparece na liturgia, não com esta palavra, mas que é doutrina da Igreja e que nós devemos acolher, se trata da indissolubilidade matrimonial. O casamento é indissolúvel. A Igreja não abriu mão desta realidade. É importante saber quem se prepara para o matrimônio, vai se casar, está assumindo um compromisso de, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, viver juntos, estar juntos, se santificando dia por dia. O casamento é, para os profetas, uma imagem da união de Deus com a humanidade. Como isso é bonito. Deus une e santifica a humanidade. Só Deus, então, este que pode criar, cria o homem, cria a mulher. E aí nós encontramos no Evangelho a mesma temática do matrimônio, quando alguns fariseus aproximam-se de Jesus e, para pô-lo à prova, pergunta se é permitido divorciar o homem, divorciar-se de sua mulher. Jesus questiona o que Moisés havia dito. Moisés, eles disseram que era permitido dar, em determinadas situações, uma carta de divórcio, mas Jesus diz desde o princípio, não foi assim. Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu isto. Então Jesus retoma o projeto originário de Deus, faz aqueles homens perceberem que esta união, que não é bom que o homem esteja só, que esta comunhão de vida na presença de Deus, ela existe desde o início. Não é um projeto que vem depois, posterior, inventado posterior, mas ele acompanha desde a criação. Meus irmãos e minhas irmãs, é um tema um tanto difícil falar nos tempos em que nós vivemos, devido, nós sabemos, às muitas crises, problemas que existem no âmbito matrimonial. Muitos casais passando por crises, se separam e muitas dificuldades surgem daí. O que nós poderíamos tirar como mensagem para a nossa vida? Primeiro, esta realidade tão firme e forte. O casamento é indissolúvel e por isso os casais precisam ser apoiados na sua missão e vocação matrimonial para que possam assim prosseguir e valorizar então bastante esta indissolubilidade, independentemente dos problemas que existem. Sabemos que existem muitos, e muitos não conseguiram levar adiante o seu matrimônio, se separaram, outros estão até em segunda união. Então, aproximar-se destes casais sofridos com sua
carne machucada, seus corações partidos, aproximar deles, né? E dizer que Cristo os ama, acompanha a dor, a situação em que eles estão vivendo, e muitos podem ser encaminhados para averiguar se aquele primeiro casamento não foi real, ou seja, válido, né? Se não foi válido, porque em muitas situações os casamentos são inválidos. E aí o padre vai dar a orientação, como proceder, pode-se entrar com um pedido de declaração de nulidade do matrimônio, e quem faz isto, quem declara, é o tribunal eclesiástico, que existem em várias, nas arquidioceses, muitas dioceses já têm este tribunal. Nós aqui em Teófilo Otoni temos como encaminhar, através da Câmara Eclesiástica, os pedidos de análise, né, da indissolubilidade do matrimônio, ou melhor, os pedidos de nulidade do matrimônio, né, aqueles que podem ser declarados nulos, e assim apoiar aqueles que vivem bem, que estão caminhando, apesar de carregar a sua cruz, leva o matrimônio como o sacramento indissolúvel. Também a palavra de Deus nos pede um olhar para a família. A família é sonho de Deus, é desejo de Deus. Por isso vamos valorizar a família. E Jesus termina o Evangelho com uma imagem muito pura, muito bela, muito santa, que é a imagem de uma criança, quando ele diz, coloca uma criança no meio deles, traziam crianças, os discípulos queriam afastá-las, mas Jesus diz: deixem vir as minhas criancinhas, deixai vir as minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Ser como criança, ser naquela simplicidade. A criança não está preocupada se vai casar, se o casamento não vai dar certo. A criança está vivendo, confiando no Pai. Assim nós também vamos vivendo, confiando no Pai. Os desafios, vamos deixar que a luz de Deus vai nos iluminando, iluminando os casais. E que cada um possa viver feliz a sua família. Quem está casado, entenda que este casamento é um projeto de Deus e Deus acompanha. Quem está em alguma situação que não está regular, e sendo possível, regulariza, estando em condições, regularize esta situação para ter uma vida de maior santidade, de maior compromisso. Agora, quem já foi casado, não deu certo no seu primeiro matrimônio, conforme disse, não está condenado. Conforme eu disse, não está condenado, pode seguir o seu caminho de crescimento na fé e verificar, porque talvez seja possível que este casamento, aquele primeiro casamento, não tenha sido válido, e pode-se conseguir a declaração de nulidade, e a partir daí pode-se contrair então as núpcias, né, as novas núpcias. Eu penso que muitos casais vivem preocupados, né, em segunda união, vivem preocupados. A igreja permite ou não permite comungar? A igreja não traz uma resposta clara, mas uma coisa para ela é muito clara: o importante é ser discípulo de Jesus. Continue sendo discípulo de Jesus. Alguns buscam a santificação nos sacramentos, outros buscam em outras formas, na santificação da vida, na leitura da palavra de Deus, no testemunho de fé, no compromisso, na prática da caridade e assim por diante. Meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, um grande abraço. Deus a todos vocês abençoe. E tenham todos um bom domingo, dia do Senhor.